Tá faltando um dedo off. É meia hora depois, né? Beleza, Maurício? Estamos quase acabando já a noite, nós não começamos ainda. Que página que nós estamos? Que... Aham. Vamos ver no arquivo aqui, eu acho que era 50, né, que nós paramos. Variáveis e tipos de dados. Bom, alguém quer começar com as perguntas? A gente sempre começa com as perguntas, vocês já viram? Ah. É. Como assim? Aham. Nós fizemos nos exemplos aqui ontem, antes de ontem, vários que não tinha. Não é isso não. Estava. É estranho isso que você está falando. É. Uma das grandes pontos de como vantagem que aconteceu quando começou o Delphi é que as linguagens que nós tínhamos antes, o Basic, o JavaScript veio depois, um pouco depois, o Clipper, eram linguagens que não eram tipadas. E isso era uma dor de cabeça muito grande, porque de vez em quando você estava num projeto e tinha uma variável lá que ela mudava de nome, ela uma hora atribuía o valor para uma variável de um tipo, outra hora ela virava outro tipo. Isso era uma dor de cabeça muito grande. Quando chegou o Delphi, um dos argumentos que as pessoas tinham é que, como o Delphi era fortemente tipado, isso era uma grande vantagem, porque o compilador já descobre quando é que está o problema. E você já elimina várias coisas já logo no ambiente de compilação. Né? Então isso que ele fala de tipagens, inclusive ele cita aqui de Basic, alguma coisa, tem um pouco de fundo na história em relação a isso. O que é ser tipado? É você dizer qual tipo de variável que você está declarando. Então, por exemplo, aqui ele tem no livro aqui nas variáveis, como que você atribui elas, ele já começa dizendo assim, ó, o valor é do tipo integer, o isCorrect é do tipo booleano. Então isso você dizer a variável tipo que isso é o que ele chama de tipagem forte. Você já determina qual é o tipo da variável. Então nós estamos falando de alguma coisa assim que todos estão vendo a minha tela aí? Estou. Bem. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho.
Então, quando ele está falando de tipagem, ele está falando de alguma coisa que você vai dizer, por exemplo, se telefone, você já diz assim, ele é do tipo string. Você vai dizer de o ano, você diz que ele é do tipo inteiro. É isso que ele chama de tipagem, né? Tem alguns tipos que ele chama de tipo literal, e que são tipos que você atribui direto já o valor, e isso é muito usado nos exemplos que ele já traz principalmente com caracteres. Então você pode dizer, por exemplo, assim, ó, que você pode ou trazer uma letra para uma variável, ou você chamar o char direto, ou o valor dela direto. Telefone 444-4444. Então, isso é um valor literal para aquela variável que ele chama, né? É só uma forma de atribuição só. São coisas que assim, no dia a dia a gente até esquece dessas coisas, né? E passa batido. O que ele está chamando de variáveis que são globais são o form2 é uma variável global que vale para todo o projeto. No caso do tform2, a classe tform2 é uma variável tform, é uma variável form22. Ele é como ele está dentro da parte de interface da Unity, então ele é uma variável global para o projeto. Mas você pode ter também variáveis que são globais para a Unity. Já falamos algumas vezes disso também. Então aqui poderia ter assim minha variável global da Unity. Tá? Então, por exemplo, você poderia ter date time, que é um tipo de dado. Como isso está dentro da implementação, dentro do implementation, esse tipo de variável ela é global, mas dentro do escopo da própria Unity. Ela não consegue exportar para uma outra Unity. Então, o que está dentro da interface, ele é variável global de todos os projetos. Uma outra Unity pode acessar quando ele está dentro da implementação. Não. Mas você também tem as variáveis locais. Uma variável local, que não é um local da classe, é um local de um método. Poderia ter um tDateTime. Quer dizer, esse tDateTime, ele só é possível ser utilizado dentro daquele método. Aí existem algumas notações que o pessoal costuma usar, isso é coisa de quando começou a falar de Pascal, a gente trouxe algumas manias. Né? Então, quando é uma variável local, o pessoal usa um L aqui para dizer que é local, mas mais para diferenciar. Por exemplo, se você tivesse uma outra que fosse telefone, que fosse dentro do próprio método, talvez seria alguma coisa assim. Né? Você pode dizer, a primeira letra, dizer se ela é um field. Eu acho que a ideia era esse F que vem aqui, que todo mundo usa, que talvez seja um field daquela classe, normalmente vem um F, mas conforme você vai trabalhando com dados que são locais, você vai marcando as letras iniciais. Algumas pessoas fazem isso, mas também tem gente que costuma falar do tipo de variável. Vocês podem encontrar gente que faz, por exemplo, se é um booleano, então começa com B. Aí é uma questão de gosto, de forma de leitura. Normalmente eu procuro seguir um pouco mais próximo do que a própria linguagem estabelece. Né? Então, se é uma variável local, usar um L, se é um field de classe, usar um F. Se vocês observarem, o Delphi sempre usa maiúsculo
assim, um uppercase para as primeiras palavras importantes e os outros em minúsculo. No Java, tem uma convenção no Java que eles falavam, por exemplo, se você vai escrever formulário, você começa sempre alguma coisa minúscula e depois é que você escreve o maiúsculo. Existe uma convenção assim, mas no Delphi não tem isso não, tá? Então se fosse no Java, eu estaria escrevendo assim, primeiro minúsculo. Só na hora que você troca as palavras que elas compõem, né, o que compõe o nome, é que elas viram no meio, viram os maiúsculos. Mas no Pascal não tem isso não. Não existe uma convenção formal a respeito disso, existem boas práticas só. Então se vocês olharem o código do Delphi, vocês vão ver que ele sempre traz assim, maiúsculo, por exemplo. Não. Não. Ele não faz diferença. Para ele, maiúsculo e minúsculo é a mesma coisa no código. Isso. Desde que seja. Não daria. Não daria. Então, por exemplo, se você fizer ali F telefone, é a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma variável. No Berlim tem um negócio que é interessante, que eu não sei em que versão é que eles mudaram, não sei se foi nessa geração do Berlim. Quando eu mando fazer um Ctrl D, que é para realinhar, ele muda. Ele mudou sozinho, não sei. Eu vou fazer de novo para vocês verem. Viu? Eu mando ele Ctrl D. Quando eu faço Ctrl D, ele altera sozinho. Como é que ele sabe que é maiúsculo ou minúsculo? Ele pega na declaração. Então ele vem aqui em cima, ele vê o que é maiúsculo ou minúsculo, ele troca. Quer ver? Vamos trocar de novo. Olha lá. Ele trocou de novo. Então ele segue o padrão que foi declarado. Eu não sei se foi no Berlim que incluíram esse recurso, né? Mas isso não tinha antes, não. Tem na Code Rage, teve uma palestra daquelas que eles fizeram, que falava só sobre dentação de código, de organização de código. Eles levaram mais de uma hora falando só sobre isso, só não sei se você chegou a ver, mas... E dado a importância que eles estão dando para esse assunto. Porque como não existe um padrão definido no Delphi, cada um usa de um jeito, né? E aí o pessoal está começando a se preocupar com essas coisas. Preocupações que já existiam no Java, mas estão começando a se preocupar. Então. Ele não trocou? Olha lá, trocou de novo. Mas é isso aí. Uma variável é diferente de uma constante. Então, uma constante, como diz o próprio nome, o valor dela é imutável. Então, por exemplo, se eu quisesse ter assim, o ano de criação, colocar 2016, não preciso dar o tipo, não preciso dizer que tipo que é, ele aceita fazer isso. Ele compilou, mas eu não consigo mais mudar, porque ele é uma constante. Eu não consigo colocar 2017 aqui. É daí. Ou seja, uma constante, ele é constante ao longo do tempo, como já diz a palavra, né? Só sendo repetitivo. Só. Eu acho que até o Delphi 3, eu acho que ele deixava mudar a constante. E aí depois eles perceberam que isso era um bug, que não poderia uma constante mudar de valor. E existiam alguns componentes dessas gerações aí que faziam uso de alterações da constante. Quando vieram as novas versões, eles pararam de funcionar por conta disso. Teve que refazer o código. Sobre essas variáveis, o que o Maurício tinha falado sobre letra maiúscula e minúscula, o Delphi ele aceita até se você criar com um caractere, por exemplo, um acento numa letra, por exemplo, ali tá ano criacal,
O Delphi até aceita se você colocar dando criação, com C cedilha e o acento tio no A. Ele vai trabalhar com a variável da mesma forma. Eu nunca usei isso, mas eu acho que é verdade mesmo. Ó, isso que você está dizendo, ó, que ele aceita calculadora, né? O que você está dizendo é que aceita que a variável tenha um acento lá, né? Não é muito usual, tá? Mas a gente está vendo aí que ele aceita. Isso. Resource string é muito utilizado para você, quem trabalha com linguagens, com línguas diferentes no sistema, e às vezes quer fixar o valor de um caption, o valor de uma string, então mais para tradução, alguma coisa assim. E então ele gera um arquivo de resource separado, que hora ele compila com um, hora carrega outro, e ele troca os nomes dos componentes, de janela, essas coisas, né? Uma das coisas possíveis é isso. Mas ele tem também um benefício, assim, que é você, se você, por exemplo, se toda hora você tem que escrever a mesma coisa para uma variável, na verdade, você está ocupando espaço na memória de forma repetitiva. Então, se eu tenho a mesma variável, que o mesmo nome e texto que eu tenho que toda hora estar preenchendo com a mesma coisa, faria mais sentido eu ter uma constante ou ter ele num resource string, para que você ocupe a variável uma vez só na memória. E a partir dali ela só vai ter uma referência para aquele endereço. Então, exemplo. Se eu tenho assim, cidade. Eu tenho aqui assim, cidade. Se eu coloco isso se eu tenho que muitas vezes escrever São Paulo, ó, eu estou ocupando um espaço no meu executável. Se depois de num certo momento eu tenho que fazer a mesma coisa de novo, eu estou chamando um outro espaço no executável. Ou seja, eu não estou fazendo otimização aqui. Entendeu? Então, o mais recomendado seria você ter alguma coisa que seja uma constante, alguma coisa que lá já tem o valor e você passa só a fazer uso. Então, você poderia ter aqui um resource string. Resource string. E aqui ter minha constante da cidade. Então, ao invés de eu ficar toda hora escrevendo a mesma coisa e só enchendo, eu posso usar sempre a mesma constante. Se vocês observarem, a DevExpress usa esse string de monte, né? E como eles trabalham com multilíngua nos componentes, então a ideia é ser que agora você aloca um espaço só no binário. Só aponta os endereços para onde está aquele texto lá. Às vezes mensagem de erros, mensagem que vão para a tela para o usuário, coisas desse tipo, é muito utilizado fazer isso. Eu particularmente uso muito pouco, mas é questão de hábito, do dia a dia. O certo seria não ficar repetindo as mesmas coisas. Perguntas? Variáveis globais. Essas constantes, eu consigo usar como uma variável comum em outra Unity? Igual tá ali na global. Nesse caso tá aí na implementation, não consigo usar, mas se tiver na global. Aí não consegue usar, mas se ele estiver numa área que seja pública, você consegue. Então qualquer coisa que tiver na área pública eu consigo utilizar numa outra Unity. Isso. Tudo que está dentro de interface você vai conseguir usar. Se estiver dentro de implementation, só dentro da própria Unity. Ok. Isso é como que ele publica o valor da variável, do objeto, da classe.
assim por dentro das propriedades. Certo. Os tipos são, talvez assim, uma coisa importante, que o tipo de dado, ele muda de acordo com o sistema operacional que você está usando. Então, um inteiro no Windows 64, ele tem 64 bits. São, eu acho que 8 bits, 8 bytes, alguma coisa assim. Então, dependendo do sistema operacional que você está trabalhando, você está compilando, um inteiro pode ter mais bytes ou pode ter menos bytes. Foi daí que eles criaram essas situações de que você tem um integer e tem um int 64, para você forçar a que eles sejam iguais nos dois ambientes. Então, mesmo se eu estiver dentro de 32 bits e chamar um int 64, ele vai ter o mesmo número de bytes no int 64 do compilador 64 bits. Então, tem algumas diferenças assim. Isso interfere em quem trabalha com espaço de memória alocado pelo tamanho da variável. Então, por exemplo, a gente carrega em relatórios e grava, às vezes, posicionamento de onde que começa alguma coisa e onde que termina ele na memória. E isso interfere quando você está compilando para um sistema operacional ou para outro. Daí que eles criaram o que eles chamam de alias, uns apelidos. Quer dizer, você já pode dizer assim, eu quero um int 64 ou quero um int 32, porque isso fixa o tamanho de bytes que vai ter, independente do sistema operacional que estiver utilizando. Então, padroniza um pouco mais o que se tinha antes como integer direto. A gente tem, às vezes, algumas marcações que são necessárias. Por exemplo, a gente tem um controle de acesso de usuário que tem um número que é bastante extenso. Tem vários dígitos. E a gente usa int 64 lá. Então. Ele é um inteiro, mas ele é um inteiro que ele tem um número de dígito muito grande. Mas fora isso, é muito raro a gente usar. Não tem assim não tem uma aplicação mais dedicada. Nesse caso aí, se usa por conta da estrutura que foi montada, porque a gente monta uma hierarquia dentro do ID do tipo de acesso que o usuário vai fazer. Monta uma árvore. Então, nesse caso, a gente usa fazer com int 64. Mas são poucos casos que a gente usa também. Nas versões mais recentes, eu acredito que do X3 em diante, a gente começou a ter helpers para tipos de variáveis que são literais. Então você tem integer helpers, você tem string helpers. O que é isso? É que, por exemplo, se eu quiser escrever como é que eu converto o ano, que é um inteiro, para string? Digamos que eu queira fazer o seguinte. Eu queira mostrar aqui o ano. Olha, a função showMessage precisa passar uma string. Mas eu tenho um inteiro. Então eu tenho duas formas de fazer. Ou eu pego e converto ele para inteiro, é uma forma de se fazer. Isso aqui iria me mostrar qual que é o ano. Vamos ver se compila aqui. Cadê ano? AF ano. Então, por que deu 0? Porque eu não atribuí nada ainda. AF ano. 2016, né? Tá lá, 2016.
Mas com os helpers, você pode escrever, converter. Esse é um helper do integer. É a mesma coisa. Sim. Ou seja, isso é um código que é mais recente, né? Então é isso que ele está falando aqui dos helpers. Você inclusive consegue escrever helpers para esses tipos de variáveis que inteiro, string, datetime. É possível fazer helpers isso. Eu acho que uma altura aí do livro dele ele vai falar sobre isso. E como é que você faz um helper para os tipos de inteiro. Se você olhar, você vai ter várias funções lá de helpers que é possível fazer isso. Ó, você pode converter um inteiro para booleano, um inteiro para hexa, um inteiro para um single. Um single é um número que é do tipo inteiro também. Vamos ver se tem aqui. Ou ele é um double. Ele é um numérico também, né? Não lembro agora se ele é um double ou se ele é um inteiro. Mas ele é um numérico também, você pode fazer uma conversão. Provavelmente ele é um tipo de um double. Ele é um float, né? Que tem ponto flutuante. Ó, no helper do integer você pode converter para double, para extended. Então são tipos que você consegue fazer direto. Você também tem um que é interessante, que é o try parse. Então o try parse é você tentar fazer um cast para um tipo de variável. Então vamos ver se isso funciona. Try parse, aí você coloca lá assim, o número e a variável, f-ano. Não costumo usar, tá? Tô chutando aqui também. Vamos ver se isso aqui funciona. Ó. F-ano, toString. 2017, funcionou. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está pegando direto lá na estrutura do inteiro e tentando fazer uma conversão de string para numérico. De inteiro, no caso de string para inteiro. Isso é possível de funcionar. E se tivesse um erro aqui, o que ia acontecer? Vamos ver. Como é um try, provavelmente não vai dar erro. Ó. Ele está com erro, mas ele conseguiu não apresentar nada para o usuário, o que não é bom, né? Porque tem um erro de conversão e você só vai descobrir na hora que está executando e não na hora que está compilando. Ou seja, é uma mancada usar um try parser porque você não descobre em tempo de compilação. Se eu fizesse a mesma coisa para pegar o erro em tempo de compilação, que iria acontecer, ó, se eu fizesse isso aqui. Bom, isso aqui daria errado de qualquer forma, né? Porque isso aí não aceita. Não dá para eu colocar um A ali. Também não dá para eu colocar uma string. Ou seja, aí eu teria que fazer uma conversão. Aí dá na mesma, né? Try parse ia funcionar do mesmo jeito. Então é um jeito que favorece entrar bugs na aplicação, tentando fazer esses parses aí. Tem que tomar cuidado com eles. Tudo bem? Tudo bem. Frente. Ele também, em alguns pontos aqui dos literais, ele fala de como é que você converte um caractere. Tem algumas notações. Isso também no C também tem algumas notações que faz isso. Quer dizer, um char sempre vem com esse jogo da velha aqui, ó. Quando você coloca o jogo da velha e o número, quer dizer que você quer obter o char dele. Então, por exemplo. Se eu pegar, qual que é o valor da letra A? Isso vai retornar um inteiro, então vamos pegar aqui o helper dele, um toString. O valor da letra A, 65. Quer dizer, o caractere A vale 65. Mas se eu fizer
65 é a mesma coisa que A. Ok? Ok. Ok. É o código da tabela ASCII. Exatamente. Quando você trabalha com caracteres mais baixo nível, às vezes isso é relevante. Em impressora fiscal a gente tem ESC 27 lá. O que é um ESC 27? Que é um jogo da velha 27, né? É um ESC. Né? Na tabela é um ESC. 13 e 10 também é usado muito. O 13 é um carry return. Imagina, por que tem esse nome? Imagina aquele carro das máquinas de datilografar. Um carry return é você voltar o carro para a posição de início. É daí que vem esse nome. Né? Você lembra assim? Tem uns que são mais novos, eu acho que nem conheceu máquina de escrever, né? Só vi, mas não usei. Então, isso daí, assim, um carry return conforme você ia escrevendo, o carro ia andando, né? Lembra que o carro é o papel que vai andando, né? Certo. Vira piada agora, né? Aí quando você quer Tem hora voltar guardada. quando você quer voltar para a primeira linha, você faz um carry return. Isso. Eu usei isso, tá? Fiz aula de datilografia. Caramba. Eu fiz aula de datilografia, eu tinha uns 13 anos. Não passei dessa fase não. Eu vou pular umas coisas aqui porque isso aí é fácil depois vocês perceberem no mesmo tempo. Ó um single aqui, ó. Um single é um number, então ele é um float também, então. E tem 4 bytes. Ok. A questão do número de bytes de um tipo pode ser relevante dependendo do que você quer armazenar. Então, por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho. Existem faixas. Se eu pego um short int, eu só tenho 8 bits. Então ele aceita aí do menos 128 até o 127. Só. Eu uso um byte só. Mas eu não posso colocar mais do que eu não posso colocar valores que estão fora dessa faixa. Ou então se você não quer negativo, ele vai de 0 a 255. É o máximo que ele aceita. Eu não sei nem falar isso aí, tá? Não sei como é que fala esse número aí não conheço isso aí não. Out of range, que estourou a capacidade. Os chars. Os floats. Vamos ver o que a gente tem de interessante aqui. Se alguém estiver passando, se eu estiver pulando alguma coisa e tiver curiosidade, fala, viu? Ok. Os floats helpers também, você tem a mesma coisa. Por exemplo, assim, em relação ao que o inteiro tem. Tem aqui calculadora, que é um tipo de float de double, né? Um double. Então, calculadora. Eu também posso usar o helper dele. Isso aí é um tipo de helper do float. Ponte vírgula. Ou seja, estamos fazendo uso de um helper aí. Tá? É a mesma coisa que o inteiro. Para várias classes você tem assim. Aliás, acho que todos os tipos de variáveis, todas as classes, você tem um toString agora. Né? Essa forma é mais fácil do que a outra, né? A outra você teria que fazer alguma coisa assim, ó. A mesma coisa que isso aí, seria você escrever float string. É a mesma coisa, tá?
Você ficou mais fácil de leitura essa mudança não- que houve. Economiza parênteses. Ficou mais fácil de ler também, né? Imagina você tem lá 50 linhas num método, numa procedure, numa função. Para que seja fácil da manutenção, você também o código tem que ser fácil de ler também. Se uma procedure tem linhas demais, quando você começa a chegar no meio da procedure e começa a ler as linhas, você não lembra mais o que tem no começo. Aí tem várias funções que ela começa, vamos supor, int string, aí na próxima já tem de string para inteiro de novo, e aí vai. Isso é muito confuso na hora de dar manutenção. E a gente precisa lembrar que quando nós estamos escrevendo código, nós escrevemos um código novo mais rápido. Nós demoramos muito menos para escrever um código do que fazer a leitura e a manutenção dele no futuro. A gente gasta muito mais tempo fazendo manutenção do que escrevendo código. Então, e para poder melhorar o tempo de manutenção, tem que escrever de forma mais clara. Quer dizer, quanto mais claro estiver, quanto mais fácil estiver de entender aquilo que está se escrevendo, a gente vai gastar muito menos tempo no futuro e tende a manter um código visivelmente mais limpo, né? Isso tudo interfere no tempo que você vai gastar na frente, né? Até para outras pessoas, né? Exatamente. Porque a gente tem que escrever também para outras pessoas. Não adianta você falar assim, não, eu sei escrever um código complexo. Olha, não resolve nada se depois lá na frente alguém para poder dar manutenção não consegue ler com eficiência o código que escreveu lá. Então, não resolve nada. Isso não é bom. O bom é que todo mundo consiga escrever de forma bem legível e que todo mundo consegue com facilidade ler. Esse é o bom. Entendi. O outro vai ter que assumir, né? Agora, Até quanto aprender. tempo ele vai levar para o outro assumir? Nós temos um código lá, que é o código de controle de acessibilidade de usuário. Toda vez que eu olho para aquele código lá, eu descabelo. E assim, ó, eu não tenho coragem de mexer no código, porque ele funciona tão bem que mexer no código seria eu arrumar dor de cabeça num negócio que é muito difícil de ler o código. Então, acaba assim, coisa que a gente talvez precisasse fazer um refactor dele, mas quanto que vai custar fazer esse refactor do código? De um negócio que está funcionando, então. Aí vai ficando lá. Tá funcionando bem. Não. Isso aí. Ué, ele fala aqui dos range, que a gente já falou um pouco também, de você atribuir faixas. Você pode tipar também por faixas. Isso a gente não falou de tipar por faixas, né? Não. Que era, por exemplo, você fala assim, idade de aposentadoria. Ó, essa daí é boa, hein? Você pode dizer assim, ó, ele tem que ir de 65 até 120 anos, senão não pode aposentar mais. Ou seja, a minha idade de aposentadoria só aceita valores que estiverem dentro dessa faixa. Mas você pode querer testar, por exemplo, se todas as palavras que você tem são maiúsculas. Então, por exemplo, se você tiver um cara que é tipado assim com os... Esse é o caso que eu li ali agora.
Então fica fácil de você varrer e ver se todo mundo faz parte desse conjunto. Se ele é parte desse conjunto, você já sabe que ele é maiúsculo. Se você quer testar se uma string ele faz parte dos minúsculos, você poderia fazer alguma coisa assim. Ó. Então você poderia perguntar se A estiver dentro do T upper case, então é maiúsculo. Então, são coisas impossíveis de serem utilizadas. Né? Não, eles são tipos de dados. E normalmente um tipo de dado ele aceita, ele no Delphi, no Pascal já vinha assim, que você diz que ele é um tipo, né? Um T ali que é um tipo. Essas primeiras letras aí que geralmente se utiliza tem um pouco a ver ou com o local onde ele se encontra ou com a estrutura que ele está assumindo. Aqui parece que deu erro. Não. Não é. Não é não. Aqui deu erro, você viu? Não funcionou. Eu achei que isso aqui ia funcionar, mas ela não deu certo não. A minha ideia é que fosse possível testar dessa forma e saber se ele é maiúsculo ou não. Não deu certo. Depois eu vou dar mais uma olhada, tá? Vou pular isso aqui que depois a gente dá uma olhada. Vamos pra frente. Os sets é interessante porque você às vezes precisa marcar um conjunto de dados que eles sejam de um tipo. Outro dia a gente falou assim, carros, que ele é do tipo carro de como que era mesmo? Carro popular, carro de Luxo. E carro do quê? Médio, eu acho. Médio, sei lá. Bom, o carro ele só pode ser um deles, né? Ele não pode ser ao mesmo tempo de um tipo e ao mesmo tempo ser acumulativo com outro tipo. Mas você poderia dizer que os bancos dos carros, bom, banco também você só pode ter quando ele tem um tipo de banco, ele só pode ser aquele também, né? Aqui embaixo tem os estilos de fonte, que pode ser bold e itálico no mesmo conjunto. Então, isso aqui fica legal. Então, como é que é o styles, né? Então, os font styles. Os font styles, ele pode ser um bold, um negrito, só para não ficar estilo, só para não confundir com o que já está lá. Pode ser negrito, pode ser itálico, pode ser, o que mais que pode ser? Então aí você pode dizer o seguinte, que os estilos de fontes, ele pode aceitar ou um ou ambos. Então você diz que ele é um set of fonte estilo. Você pode fazer isso. Tá? Ou seja, agora quando você coloca numa classe
que ele aceita um set off, então com 7 estilos. Eu posso atribuir ou um, ou nenhum, ou ambos para aquele valor. Então, aí ele está dizendo assim, ó, se isso aqui é um set de estilos, ele pode ser vazio, não tem nada, ok? Não tem nada. Ok. Ou ele pode ser só um fonte negrito, ou ele pode ser só um fonte itálico, ou ele pode ser os dois. Então eu posso incluir, junto com um estilo, eu posso incluir outro. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim. Isso é um set off. Então eu posso ter negrito e itálico. Ok? Ok. Você tem alguns caras que você... Oi? Se eu colocar ali o F7 estilo recebe o nome do outro F7, ele não chama as duas negrito e itálico? Ou tem que colocar fonte negrito e itálico mesmo? Exemplo, fala que eu escrevo aqui. Sabe um pouquinho, apaga o fonte negrito e fonte itálico aí depois do F7 estilo. Essa linha? É só depois do recebe. Não, eu não... Qual linha? 82? Essa mesmo. Aí Opa. vai ficar, vai ficar F7 estilo, recebe. Eu esqueci o nome do outro, é F7 alguma coisa, esqueci lá. Sobe um pouquinho. Não, é isso. Recebe. Cadê? Quanto estilo? Isso. Não, contrário, seria o contrário. Não. Não, É que a minha variável é o F7 estilos, né? Que é onde ela está declarada aqui, ó. Quer dizer, ela recebe uma lista, um set off, ela recebe uma lista de fonte estilo. Então eu posso ter nenhum, pode ter um, posso ter os dois. Eu tava confundindo com esse ter estilos de fontes. A ideia é a mesma aí, tá? Funciona do mesmo jeito. Entendi. Mas você também consegue inserir ela de outras formas. Por exemplo, você pode ser assim, ó. 7 estilos é igual a 7 estilos e somar. Olha que interessante, ó. Eu posso somar. Eu acho que ele precisa de uma chave, vamos ver. Ó. Ele consegue fazer isso aqui, ó. Ou seja, eu não tinha nada, ele estava vazio, eu consigo somar. Assim como eu consigo subtrair. Por exemplo, eu consigo fazer isso também, ó. Retira o negrito que está lá. Porque Isso pode... se eu tiver 10 tipos lá dentro, é mais fácil subtrair um do que escrever só os 9, né? Ou seja, você fala assim, não, eu aceito todos, mas eu não quero o negrito. Isso às vezes é útil, tá? Isso às vezes é muito útil. Eu acho que controle de porta serial a gente usa muito isso. Dependendo do estado que está a porta. Se ela está pronta para receber, se ela está ocupada ou não está ocupada. Se você olhar o código, você vai ver que a gente usa bastante isso. Então aqui ele está falando só dos sets, dos operadores. Olha lá, ele está tendo um exemplo, inclusive, que a gente está falando. Ó, você consegue somar. O estilo, somar o bold lá dentro do estilo. Mas ele está dizendo também que ele também tem funções. Ó, ele pode usar um include ou um exclude. Que é a mesma coisa que fazer o mais ou fazer o menos. Olha esse exemplo aqui, que interessante. Ó. Ele adicionou uma lista, não um só.
e retirou um outro item de lá. Ou seja, ele faz mais e menos como se faz com números. Ah, legal. Ah, já não lembro mais disso não. Isso é coisa velha. Não é do meu tempo. Ah, outro dia alguém escreveu sobre funções. Tá fora do escopo aqui, mas eu lembrei disso agora. E seria interessante falar. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Vou limpar Ok. aqui, ó. Vou limpar pra gente. Em algum lugar, eu não me lembro se foi o Marcos que estava escrevendo a respeito. Ele falou que era possível fazer alguma coisa assim, ó. Pega telefone. Aí retorna uma string, por exemplo, uma função. Então, como é que a gente retorna alguma coisa de uma função? Normalmente eu faço assim, result 444, pronto, 4444. Normalmente eu faço assim. Aí eu não sabia. Pega telefone. Então, ó, a função funcionou, né? Ok. Então, uma maneira de uma função retornar é você dizer o result dele. Mas existe uma outra maneira, que essa também é antiga, que é você atribuir o valor ao próprio nome da função. Telefone 445 555. Ó, isso aí é a mesma coisa que o anterior. Tá? Também é herança do pessoal velho aí, ó. Então você pode retornar com result ou você pode retornar repetindo o nome da função. A função. Mas aí me falaram outro dia, eu tentei usar e eu acho que não funcionou, que era possível fazer assim, ó, exit 4455 ver se isso aqui dá certo. Ó, também funciona. É. Né? Mas isso, por que isso eu achei interessante? Porque muitas vezes a gente consegue ter o valor a gente tem que atribuir o result para depois dar um exit, para sair da função. Por que faz? Porque poderia fazer direto. Mas eu tentei usar isso, eu não sei porque eu não tive muito sucesso não. Né? Mas será que no Seattle funciona? A partir de Seattle? Funciona. Aqui funciona. Eu não sei porque o meu caso não funcionou, tá? Porque eu achei isso legal pra caramba, ó. Se fosse um double. Aí agora eu vou ter que converter aqui embaixo. Né? String. Olha lá. Tá? Ou seja, eu não preciso vir aqui. Ó, os códigos, a maioria dos códigos que eu tenho faz isso aqui. Assim, vem aqui, dê isso aqui, depois vem aqui embaixo e faz um edit, assim, ó. E aí, porque, normalmente faz isso porque tem outras coisas aqui para baixo. Né? Tá? Mas em algum lugar que eu não sei aonde, que eu não acertei o pé ainda, porque que não funcionou, mas esse negócio é interessante, né? E é Eu só bom. tava lendo ali. Prático. É prático, exatamente. Não sei também quando que mudou, tá? Porque eu perdi essa, eu descobri vendo alguém escrever sobre isso. Esse é um negócio interessante. De vez em quando a gente se depara com umas coisas que nem imaginava, né? Não importa O quanto tempo. cara que descobriu colocou errado lá e funcionou, né? Pois é. Aí depois você tem os. Hã? É. Mas é um. Não.
Nós já falamos outro dia do in, falamos do is ontem. O or é alguma coisa ou alguma outra coisa, que é da ideia de conjunto. O shore, ele é um tipo utilizado para bits. É daqueles itens lá que eu não costumo muito trabalhar com eles, os operadores com bits, a gente falou ontem também. O div, o mode, o as, o end, o shift right e shift left. Eu li no material, eu acho que foi no livro do Marco mesmo, que quando você faz shift left ou shift right, você está fazendo uma potência de 2 ou uma raiz de 2. No C, é deslocar um bit para a esquerda ou deslocar um bit para a direita. Que é a mesma coisa, né? A ideia é a mesma. Legal. Ponteiro é gente de C que gosta de ponteiro. Eu não gosto não, tá? Isso aí, uma nhaca. Mas também tem algumas coisas nos códigos que tem ponteiro. Aqui ele já está entrando em alguns tipos de dados. O now, que é o data e hora agora. O date é a data de hoje. O time é só a hora. Converter de date time to string. Então é uma função que você passa a data e hora e ele retorna string. Date to string pega só a data, time to string pega só a hora. E formato date time você diz uma máscara. A máscara, então vamos ver como que seria uma máscara para date time. Vamos fazer do jeito mais formato date time. Então você pode dar o formato para ele. Então você pode dizer assim que é dia, mês, ano, né? E pega o now dele. Ó, isso é converter é você formatar do tipo date para uma máscara. Se vocês olharem no help, ele também aceita a hora, minuto, segundo e os milésimos. Foi N na viu aí. Mas é isso mesmo que eu queria colocar. Por que ele não aceitou? Ah, não. Aqui é o meu antivírus que não está deixando gravar ou executar. Né? É o antivírus que bloqueou. Ó, ele traz aqui os 23 horas, 11 minutos, 57 e tem mais um 11 aqui que são os milésimos de segundo que ele aceita. Então, se precisar estudar um pouco, é bom pegar o help, porque ele tem outras coisas que ele pode fazer aqui nessa máscara. Você pegar uma string e converter para datetime, não esqueça que ontem acho que foi o Maurício que perguntou do def, né? Então você pega uma string, toda vez que você vai converter tipo, se você estiver com o tipo errado, vai dar pau, né? Então, por exemplo, 32 de dezembro de 2016, claro que não existe isso, né? Vai ter que dar pau, né? Ah, será que ele tem aqui um helper? Tem. Pega uma string. O que ele tem aqui? Não tem nada? Bom, então nós vamos ter que fazer o inverso dele de novo. Isso que vai dar erro, né? Porque não existe 32 de dezembro. Ah, é uma data não válida. Dia 31 existe? Também não é válido. Por que não é válido?
Porque provavelmente está querendo que seja 31 assim. Vamos ver. Não, também não é válido. Não. Bom, quando você tem uma data não válida, você pode dizer assim, ó, eu tenho um valor default dele, que é o date. A gente sabe que está dando erro naquele código ali, né? Então ele tem que pegar o default que é hoje, 30/11/2016. Então quando você está convertendo, você pode... Quase todos os tipos que você passa de string para um tipo, você tem um def lá. Se for um float, se for um inteiro, e a data é a mesma coisa. Ok. Esse aqui deu erro porque eu usei traço, não barra. Ok? Mas essa questão de data é um problema muito sério em relação às versões de Windows, às versões de linguagem que estão configuradas no Windows. Então, se o teu Windows for americano é de um jeito, se for português é de outro jeito, se for britânico é de outro formato. Então isso é uma dor de cabeça em todas as linguagens, não é só um problema de Delphi. O que se convencionou mais recentemente? Que seria possível ter uma anotação do tipo assim, ó, ano, mês, dia, então é mês, dia, hora, minuto, segundo, né? E aí você pode dizer qual que é a região que você está. Então você poderia dizer assim, menos 300. Porque isso aqui diz de qual relógio em relação ao Greenwich, lá onde você tem 0 hora, onde começa, você diz assim, o nosso relógio está 3 horas atrasado. E aí ele tem uma anotação que é assim, que ele chamou isso de uma anotação de ISO. É a formatação. Assim, é o date time no formato ISO. Isso aí está numa Unity no Delphi. Né? System date. Eu acho que era essa date utils aqui. Né? Vamos ver o código dele. E isso é standard em todas as linguagens. Cadê? Não tem muitas funções aqui nesse código, né? Tudo de date. Aqui, ó. ISO 8601 to date. E um try on date to ISO 8601. Ou seja, vamos usar esse cara aqui para a gente ver o que ele retorna. Ele vai retornar um date, então nós vamos precisar converter ele para string de... Não, ele já é string, né? Então... vamos ver o que ele retorna aqui. Tá? Agora ele vai retornar dentro de um padrão. E aí tanto faz JavaScript, tanto faz se for Java, se for... Ou seja, HTML usa assim também. Com isso consegue padronizar a forma de troca de datas entre uma máquina e outra máquina ou em linguagens diferentes. Linguagem não só a nível de programação, mas a linguagem também da regionais. A língua que está o padrão daquela data. Então isso é um recurso que é interessante para quem trabalha com data snap, como a gente faz no REST server, essas coisas assim. Tá? Porque você precisa trocar informações de uma plataforma ou de uma linguagem em ambientes diferentes e eles precisam continuar falando do mesmo jeito.
Não, mas não é só isso, Maurício. Você também tem versões de Windows que trabalham diferentes. Nós temos lá em Santos, nós temos um número que eu nem imaginava quão grande era de empresas que são de chineses, clientes nossos. Eu não sei como é que começou a acontecer, e começou a vir um chinês, outro chinês, outro chinês, nós temos um monte de clientes que são chineses. Nós fomos outro dia instalar sistema, o Windows do cara só falava mandarim. E aí, como é que instala? E dá pau. Pega o manual. Aí falou, cara, não tem jeito. Aí o cara não entende português ainda, tem essa ainda. Né? O cara só sabe falar chinês. Mas sabe o que acontece? Essas comunidades que são mais fechadas, assim, os chineses estão fazendo a mesma coisa, mas os japoneses também eram assim. É que assim, quando o cara se identifica, um começa a falar pro outro, e eles começam a se concentrar no mesmo lugar. E isso está acontecendo com a gente lá, com os chineses. Agora tem que aprender a língua deles para poder dar treinamento, né? Pois é. Então, multilinguagem. Essa Unity DateSys que eu puxei aqui, tem um monte de funções relacionadas com Date lá. De longe, nós não vamos conseguir falar da maioria delas não, mas ó, eu posso verificar se aquele ano é um ano bissexto. Eu lembro que de 4 em 4 anos, o meu ano tem 29 dias. Então eu posso perguntar se ele é um ano bissexto. Eu posso perguntar se ele é PM, AM, se a data é válida, ou quantas semanas tem no ano, quantos dias tem no ano, a data de hoje, que a gente usa mais, tomorrow amanhã, o yesterday ontem, se a data é hoje, se a data que eu estou passando é hoje, se é o mesmo dia, eu vou comparar um com o outro. Ou seja, ele tem um monte de funções, né? Isso me lembra que tem uma Unity que é nova, que é Time Span. Quase ninguém conhece. Hã? Então, rapaz, ele faz um monte de coisas lá. Ó, o Time Span é um recorde. Isso aqui são coisas mais recentes que a Embarcadero veio fazer. Ó, aqui um Code Gear aqui em cima, tá vendo? Ó o código, Code Gear. Ou seja, não era nem da Born, já era depois. E esse cara faz um monte de coisa como se fosse uma classe. Né? Então, por exemplo, o que ele consegue fazer? Ó, por exemplo, eu consigo subtrair um dado de outro, um time span de uma data. Você subtrair data. Eu consigo checar se ela é maior ou se é menor. Se é um less than ou um great than. Mas tem umas aqui, por exemplo, assim, ó. Às vezes a gente quer saber quantos dias tem. Quantos dias tem numa data? A gente quer saber quantos minutos ou quantas horas tem de uma data entre uma data e outra. Esse cara permite fazer essas coisas. Tá? Ele tem várias coisas que são possíveis de fazer. E como ele é um recorde, um recorde e não uma classe, você não precisa dar um free nele. Porque um recorde é como se fosse uma variável direta, né? Então aqui você tem duração. O que você pode fazer com um cara desse daí? Você pode fazer o seguinte. Create aqui. Ó a função que ele tem ali.
dia, hora, minuto. Ele, depois que era bom a gente dar uma estudada nele, porque é novo também. Mas eu estava usando isso para medir, por exemplo, o quanto tempo que levou um select. É. É. Vou passar para frente, tá? Mas aí uma dica para dar uma estudada nessa classe, porque é uma classe nova e quase ninguém conhece dela. E ela tem um monte de recurso lá. Chama Time Space Span. Time Span. Tá? Em geral, ele manipula datas e converte de um tipo para outro, de minuto para segundo, para hora, para mês, para dia, quantos dias da semana, do mês e essas coisas assim. É legal. É facinho, porque tem muita gente que tem dificuldade de lidar com horas, quando você tem que adicionar minutos, quando você tem que adicionar hora, quando você tem que encontrar quantas horas tem dentro de um período. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. E era ruim mesmo. Né? E essas classes aí vão ajudar bastante. Opa, passamos, já é 11h26, hein? Vamos parar. Daqui a pouco, hoje e amanhã. Pois é. Ó, tá bom. Terminamos aqui mais um capítulo. Oi, Terminamos Leonardo. mais. Não, porque eu também começou mais tarde, né? Por causa do problema da conexão e atrasou um pouquinho. Tranquilo. Verdade. Tranquilo. Mas beleza, gente. Passamos mais um capítulo.